Pergunta 4. Mas se nós não usarmos fórmulas de oração, como ensinaremos nossos filhos a orar? Resposta. Minha opinião é que os homens seguem um método errado para ensinar seus filhos a orar, ensinando-lhes precocemente a recitar frases, como é um costume comum a muitas pobres criaturas. Parece-me muito melhor dizer-lhes que, por natureza, são criaturas malditas que estão debaixo da ira de Deus por causa do pecado original e do seu próprio pecado atual. Explicar-lhes também qual é a natureza da ira de Deus e a duração da miséria. Se eles estiverem conscientes disso, aprenderão a orar muito mais cedo. A maneira de aprender a orar é através da convicção de pecado. Um método que também serve para ensinar nossos amados filhinhos. Fazê-lo de outra maneira, ou seja, esforçar-se para ensinar às crianças fórmulas de oração antes que saibam qualquer outra coisa, é a melhor maneira de torná-los hipócritas malditos e de fazer com que eles fiquem inchados de orgulho. Ensinem, pois, os seus filhos a conhecerem o infeliz estado e condição em que se encontram. Fale para eles a respeito do fogo do inferno e de seus pecados, da perdição e da salvação, da maneira de escapar de uma e gozar de outra, se é que vocês as conhecem. E isso fará com que doces lágrimas brotem dos olhos de seus pequenos e que lamentos sinceros saltem de seus corações. Então poderão dizer-lhes a quem e através de quem eles devem orar. Poderão também falar a seus filhos sobre as promessas de Deus e de sua eterna graça estendida aos pecadores, de acordo com sua palavra. Ah, pobres filhos queridos, que o Senhor abra seus olhos e faça deles cristãos santos. Davi diz: Vinde, meninos, ouve-me, e vos ensinarei o temor do Senhor. Salmos 34:11. Certamente ele não diz: Vou amordaçá-los mediante uma fórmula de oração, mas vos ensinarei o temor do Senhor. Isso significa: vos ensinarei a ver o seu triste estado natural e instruí-los na verdade do Evangelho, o qual, por meio do Espírito, pois isso produzirá oração em todo aquele que em verdade o aprende. Quanto mais ensinarem isso a seus filhos, mais eles derramarão seus corações em oração a Deus. Deus nunca considerou a Paulo como um homem de oração, nem tampouco considerará a outros, até que ele foi feito um homem convicto e convertido. Atos 9:11. Pergunta 5. Mas como se explica o fato de os discípulos pedirem a Cristo para ensiná-los a orar, como também João ensinava aos seus? E em seguida, ele deu-lhes a fórmula que hoje chamamos de Pai Nosso. Resposta 1. Não somente os discípulos, mas nós também queremos ser ensinados por Cristo. E uma vez que não está aqui pessoalmente para nos ensinar, que ele o faça pela sua palavra e pelo seu Espírito, pois ele disse que enviaria o Espírito para substituí-lo quando partisse. João 14:16 e João 16:17. Resposta 2. Quanto ao que foi chamado de fórmula, eu não posso crer que o propósito de Cristo fora dá-lo como tal de uma maneira tão restritiva, e isso por algumas razões. Porque ele mesmo ensina o contrário, segundo inferimos ao consultarmos Mateus 6 e Lucas 11. Enquanto se houvesse dado uma fórmula de oração inalterável, ele não a teria alterado. Não encontramos que os apóstolos tenham jamais observado semelhante fórmula, nem tampouco que exortaram outros a fazê-lo. Examine todas as suas epístolas e percebam que, ainda que eles tenham sido tão eminentes como qualquer outro no que diz respeito ao conhecimento para discernir e à fidelidade para praticar, não oravam segundo o mundo mais tarde quis impor. Mas, em suma,
Cremos que Cristo, com essas palavras, Pai Nosso, etc., efetivamente instrui aos seus sobre os princípios que devem ser observados em suas orações a Deus. 1. Orar com fé. 2. Ore a Deus no céu. 3. Pedir o que é conforme a sua vontade e etc. Ou seja, essa oração constitui um modelo ou padrão para a oração. Pergunta 6. Mas Cristo manda orar pedindo o Espírito. E isto significa que os homens, sem o Espírito, também podem orar e ser ouvidos? Veja Lucas 11, de 9 a 13. Resposta. O discurso de Cristo, neste caso, é dirigido aos seus discípulos e aos que são seus. Lucas 11, 1. Quando Cristo lhes diz que Deus daria o seu Espírito Santo para aqueles que o pedissem, devemos entender esse dom como um acréscimo, porque se tratava dos discípulos, os quais já tinham certa medida do Espírito. Ele diz: quando orardes, dizei, Pai nosso. Versículo 2. Digo-vos, versículo 8. E eu vos digo, versículo 9. Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe pedirem. Versículo 13. Os cristãos, embora Deus já tenha dado o Espírito aos cristãos, eles devem orar pedindo o Espírito, ou seja, mais dele. Pergunta 7. Então, só deveriam orar os que sabem que são discípulos de Cristo? Resposta: sim. Que toda alma que aspira por ser salva se derrame para Deus, ainda que pela tentação não possa deduzir que é um filho seu. E, se a graça de Deus está nele, será tão natural para ele gemer por causa de sua condição, como para o bebê pedir chorar pelo peito. A oração é uma das primeiras coisas que revelam que um homem é cristão. Atos 9, 11. E se essa oração é como convém, terá o seguinte caráter: haverá um por Deus em Cristo, por Ele mesmo, por sua santidade, amor, sabedoria e glória. A verdadeira oração que vai a Deus por meio de Cristo está centrada nele e somente nele. Quem tenho eu no céu senão a ti? E na terra não há quem eu deseje além de ti. Salmos 73, 25. Haverá um desejo de que a alma possa deleitar-se continuamente em comunhão com ele, tanto aqui como no porvir. Eu me satisfarei da tua semelhança quando acordar. Salmos 17, 15. E por isso também gememos, desejando ser revestido da nossa habitação, que é do céu. 2 Coríntios 5, 2. A verdadeira oração é acompanhada por um esforço contínuo por aquilo que se ora. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pela manhã. Salmos 136. Levantar-me-ei, buscarei aquele a quem ama a minha alma. Cantares 3:2. Rogo-lhes que observem como há duas coisas que induzem a oração. Uma é a aversão ao pecado e às coisas desta vida. A outra é um desejo ardente de comunhão com Deus em um santo e eterno estado e herança. Compare somente isso com a maior parte das orações que os homens fazem, e se comprovará que essas orações nada mais são do que um escárnio, a respiração de um espírito abominável. A maioria dos homens ou absolutamente não oram, ou se ocupam em zombar de Deus e do mundo ao fazê-lo. Que apenas comparem as suas orações com a sua maneira de viver e verão facilmente que o conteúdo das orações é o que menos procuram em suas vidas. Que triste hipocrisia! Mostrei então brevemente o que é a oração, capítulo 1, o que é orar com o Espírito, no capítulo 2,
e o que é orar com o espírito e com o entendimento no capítulo 3. Passemos agora para uma palavra de aplicação e conclusão no capítulo 4. Capítulo 4. Aplicação. Falarei um pouco sobre as aplicações do que foi dito anteriormente e assim concluir, primeiro, com uma palavra de instrução, segundo, uma palavra de encorajamento e terceiro, uma palavra de repreensão. Primeira aplicação: algumas palavras de instrução. Uma vez que a oração é dever de todos e cada um dos filhos de Deus, um dever mantido na alma pelo Espírito de Cristo, todo aquele que se propõe a ocupar-se em oração ao Senhor deve ser extremamente cuidadoso e preparar-se para fazer isso com especial temor de Deus e com a esperança posta em sua misericórdia por meio de Jesus Cristo. A oração é uma ordenança de Deus, na qual o homem se aproxima mais dele. Portanto, todo aquele que está em sua presença mais necessita da ajuda de sua graça para orar como convém. É uma vergonha para um homem comportar-se irreverentemente diante de um rei. Porém, fazê-lo diante de Deus não é só vergonha, mas pecado. E assim como um rei, se for sábio, não se agrada de um discurso feito com palavras e gestos indecorosos. Tampouco Deus se compraz no sacrifício de tolos. Eclesiastes 5, de 1 a 4. Não são os longos discursos nem a linguagem eloquente que agrada aos ouvidos do Senhor, mas um coração humilde, quebrantado e contrito. Portanto, receba a instrução de que as 5 coisas seguintes são obstáculos para a oração e até mesmo tornam vãs as petições da criatura. Quando os homens olham para a iniquidade em seu coração, no momento de orar para Deus, se eu atender a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Salmos 66, 18. Quando há um amor secreto por aquilo contra o que, com os seus lábios hipócritas, você pede força para combater. Nisso consiste a impiedade e perversidade do coração humano, que buscará amar e apegar-se mesmo àquilo contra o qual ora. Com seus lábios honra a Deus, mas o seu coração está longe dele. Isaías 29, 13, Ezequiel 33, 31, Mateus 15, 8. Que desagradável seria ver o mendigo pedindo esmolas com a intenção de lançá-las aos cães. O que diríamos de alguém que primeiro ora dizendo: rogo-te que me dê isso, e depois diz: não me dê isso? E isso é precisamente o que acontece com esse tipo de pessoas. Com a boca dizem: seja feita a tua vontade, e com o coração o desmentem. Com a boca dizem: santificado seja o teu nome, e com o coração e com a vida se deleitam em o desonrar todo o dia. Essas são as orações que se tornam em pecado. Salmos 109, 7. E embora orem muitas vezes ao Senhor, ele jamais lhes responderá. 2 Samuel 22, 42. Quando os homens oram para serem vistos, para serem ouvidos e para serem tidos por pessoas muito piedosas, e para coisas semelhantes a essas orações tampouco têm a aprovação de Deus, e é possível que jamais sejam atendidas no que diz respeito à vida eterna. Existem 2 tipos de homens que oram com esse objetivo. Aqueles capelães que se introduzem nas famílias dos ricos, simulando prestar culto a Deus, quando na verdade a sua ocupação principal é satisfazer os seus ventres, os quais têm sido notavelmente tipificados pelos profetas de Acabe e pelos de Nabucodonosor, que, embora fingindo grande devoção, suas concupiscências e seus ventres eram o grande objetivo final que perseguiam em suas vidas e em todas as suas atividades devocionais. Também aqueles que buscam fama e aplausos por sua eloquência e procuram, acima de tudo, agradar os ouvidos e as mentes de seus ouvintes. Esses são aqueles que oram para ser ouvidos pelos homens, os quais,
tem já a sua recompensa. Mateus 6:5. E chegamos ao final de mais essa parte do livro. Se inscreva no canal, já deixa o seu like, o seu comentário e compartilha com os amigos. Só li verdades, sempre ecoando a mensagem do Rei. Deus abençoe a sua vida.